foi criada com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, bem como ampliar o acesso à literatura institucional da Corte. O programa de hoje é sobre a livraria do STF. Para falar sobre o assunto, eu recebo hoje no programa Gildeon Paixão e Valquírio Cubo. Mas antes de falar sobre o acervo, o trabalho desenvolvido pela Secretaria, você confere agora uma reportagem feita pela Fernanda Porto, que vai contar um pouquinho mais sobre a história da livraria do STF. Toda a jurisprudência e história da Suprema Corte podem ser encontradas nas centenas de exemplares disponíveis na livraria do STF. Leila, a servidora que foi a primeira chefe da livraria, conta que a ideia surgiu em razão da grande procura pelas decisões dos ministros. Vários advogados, estudantes, estudiosos, enfim, que procuravam muita obra, né, e tinham dificuldade para comprar. E depois surgiu também uma parte relacionada a buscar uma publicação mais temática, com tipo a Constituição anotada com a jurisprudência, né? A livraria começou com poucos livros. Hoje conta com um robusto acervo, que além de impresso na sede do STF, de acordo com os pedidos, pode ser encontrado online. Alguns estão disponíveis para download sem custo. É só acessar o site da livraria do STF. A Constituição e o Supremo, que já está na 6ª edição, é o título mais vendido na livraria. Logo em seguida, os informativos com as decisões mais recentes do STF e o livro Memória Jurisprudencial, que trata das decisões históricas da Corte. Ao longo desses 10 anos, a livraria já vendeu quase 47 mil livros e mais de 70 mil foram doados para bibliotecas e universidades públicas. Eu procuro fazer uma apresentação de nossas obras em menos de 10 minutos para achar o público-alvo para cada obra. Porque não só turistas e advogados, nós recebemos autoridades aqui também. E fora isso, nós procuramos vender souvenirs, procuramos dar brindes a quem vem aqui comprar com a gente, para que o cliente saia sempre satisfeito da nossa livraria. Ao meu lado, neste primeiro bloco do programa, o gerente de editoração e divulgação de publicações editoriais e eletrônicas, Gildeon de Souza Paixão. Em primeiro lugar, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite. É muito interessante a gente já começar o programa mostrando uma graça que tem aqui, a Constituição de Bolso, que é produzida pela livraria do Supremo. Gente, eu nunca tinha visto. É um trabalho bem inovador de vocês, né? Tem uma procura muito grande, daí essa tiragem exclusiva? Sim, isso aí foi uma demanda da livraria mesmo. Os clientes da livraria procuravam pela Constituição e após estudos, nós chegamos à conclusão que ela conseguiria atender essa demanda, né? Tanto é que é um sucesso mesmo, é a Constituição de Bolso, né? Bom, eu abri com essa Constituição, que é uma graça, Constituição de Bolso, mas temos várias obras que são produzidas pela livraria. O Gildeon trouxe várias aqui. Elenca pra gente quais são os principais produtos. Tem revista, coletânea? Principal, diria, o carro-chefe, né, uma obra super procurada em razão do seu conteúdo intelectual ser útil para advogados, juízes, estudantes de direito, é a Constituição e o Supremo, né? A Constituição anotada, super procurada. Quando ela termina uma edição, esgota nossos estoques, o pessoal já fica perguntando, não tem mais a próxima edição? Né? Então, nós vivemos sempre atualizando ela por ser extremamente útil para os operadores de direito, né? Temos aqui também Memória Jurisprudencial, revista, informativos STF 2017, além do carro-chefe que a gente fala daqui a pouquinho de forma mais detalhada. Temos assuntos variados aqui do direito, né? Sim, a coordenadoria, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Supremo, trabalhamos sempre em obras que são os acórdãos, né, que são produzidos pelo Supremo. Então, nós transformamos isso em obras que fiquem de forma super acessível à população. Um número que é muito interessante e deixa bem claro quanto
é acessível nossos produtos e o quanto a jurisprudência do Supremo é divulgada no Brasil, são o número de downloads das obras, né? Foram mais de 80 mil downloads das nossas obras no site da Livraria do Supremo. Vocês trabalham também são doações, né? A livraria tem essa parceria justamente com esse intuito de divulgar as decisões. Sim, a distribuição das obras gratuitas, né? Ela é feita para entidades públicas, órgãos públicos, né? Bibliotecas públicas, né? Instituições de ensino pública, exatamente com esse objetivo de tornar público, deixar disponível, acessível a jurisprudência do Supremo. E quais são as peculiaridades de uma livraria pública? A Livraria do Supremo vende suas obras a preço de custo, né? Numa livraria privada você não conseguiria isso, né? Nós temos download das nossas obras totalmente gratuitas, né? E você consegue acessar todas elas, baixar os arquivos e tê-las no seu tablet, no seu celular, no seu computador para pesquisa e consulta a qualquer momento, a qualquer instante. E tem um trabalho muito interessante também, bem peculiar da livraria do STF, em relação à impressão por demanda. Como é que funciona? A impressão por demanda é uma novidade, realmente ela veio recentemente, né? Em razão exatamente de quê? Daquelas demandas que os nossos clientes, né, o cidadão liga para a gente, olha, eu queria obter tal livro, e nós não temos mais ele porque foram vendidos por N, zerou os estoques, né? Para facilitar a vida do nosso cidadão, do nosso cliente e poder atendê-lo, ao invés de nós fazermos uma nova tiragem, né, que fica muito caro, ficaria caro o livro para o Supremo, nós desenvolvemos um serviço de impressão sob demanda, ou seja, ele nos pede o livro, não são todos, né, mas existem os livros que podem ser vendidos sob demandas, e são feitos e produzidos diretamente aqui no Supremo, são impressos, são encadernados, e nós enviamos para o cliente da forma como ele pediu. Mas a Constituição, por exemplo, quem chegar aqui agora vai encontrar a Constituição Federal, essa de bolso, ou a outra comemorativa. Tem publicações que já estão disponíveis, né? Essas publicações foi feita uma tiragem, né, junto às gráficas, né? Então nós temos elas disponíveis. Essas não são feitas sob demanda porque já existe a tiragem pronta para ser adquirida, né? Mas a livraria ela faz um trabalho muito interessante também nesse resgate histórico. Temos aqui o catálogo 30 anos da Constituição Federal. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse trabalho. Sim, foi uma produção extremamente feita por pessoas extremamente capazes, né? Como todas as obras são feitas ali na livraria, o catálogo ficou maravilhoso. Tanto o catálogo comemorativo de 30 anos, como a nossa Constituição comemorativa de 30 anos. Esse catálogo, o senhor pode folhear para a gente, por gentileza? São fotografias? Sim, são fotografias. Ele traz a história das Constituições, né? Então, é um resgate da memória, né, das Constituições. Então, para comemorar uma data tão importante, né, fizemos esse catálogo, então, no qual as pessoas vão ter acesso à foto, à imagem, à história, né, das Constituições. Tem um design gráfico maravilhoso, um projeto gráfico bem definido. Então, as pessoas que não puderem adquirir ou não quiserem adquirir ele impresso, pode também fazer o download dele gratuitamente. Ele, historicamente, ele é uma referência, né, porque ele vai trazer um conteúdo histórico das Constituições, né, de todas elas. É um bem precioso da nossa livraria e quem conseguir adquirir ele enquanto tiver a nossa tiragem, né, vai fazer uma ótima aquisição para as suas bibliotecas. Ele custa R$60, a preço de custo, somente preço de impressão mesmo. Como não temos objetivo de aferir lucro, né, então todas as obras da Livraria do Supremo são a preço, elas saem para o cidadão e os clientes da livraria a preço de custo. O conteúdo é o mesmo da Constituição de bolso, dessa Constituição Federal 30 anos, né? Também faz parte das comemorações do ano passado. Faz parte da comemoração, é um trabalho, ficou maravilhoso também. É o mesmo conteúdo da Constituição de bolso, super atualizada, então é uma edição única, né? Então, dificilmente teremos outra reedição dela, né? Como é que é o trabalho de vocês? Deve ser gratificante, né? Sim, é sempre um desafio, né? São ideias que aparecem e essas ideias são feitos projetos terminam neste maravilhoso conteúdo, né? Então, é desafiante, mas é super gostoso, é valorizante, né? Valoriza muito a nossa carreira profissional mesmo. Eu diria para você, é prazeroso participar da produção desse conteúdo. Ok, parabéns pelo trabalho de vocês, da sua equipe. Obrigada pela entrevista.
Eu que agradeço e sempre enalteço a equipe, né? Porque sem a equipe, né, de todos que passaram pela livraria, nós não estaríamos aqui hoje trazendo esse conteúdo, né, para a população, para o cidadão brasileiro. Uma década de um trabalho muito bonito de vocês. Parabéns. Obrigado. O Iluminuras faz agora um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar da obra mais procurada na livraria do STF, a Constituição e o Supremo. Quem conversa comigo é o Dr. Valquírio Cubo, que é gerente de conteúdo das publicações. Até já. O programa de hoje abre as portas para a Livraria do STF, uma instituição social que conta com publicações editoriais, coletâneas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, súmulas e biografias da mais alta corte do país. Neste segundo bloco, quem está ao meu lado é o Dr. Valquírio Cubo, que é gerente de produção de conteúdo das publicações da Livraria do STF. Muito obrigada pela participação em primeiro lugar. Eu que agradeço. Doutor Valquírio, quais são as etapas de produção e como é feita a escolha dos conteúdos? O conteúdo ele é selecionado através da leitura integral do Diário da Justiça eletrônico e mais a publicação semanal Informativos STF. Nós temos servidores que fazem a leitura integral dessas publicações institucionais e esses servidores selecionam trechos que são pertinentes aos artigos da Constituição ou aos temas que a gente publica, tais como direito penal, direito eleitoral e outros. E também a gente faz pesquisa no portal do STF também, porque quando a gente identifica que um artigo não está bem comentado, então a gente procura julgamentos que tratam desses assuntos. E também quando a gente cria publicações novas, a gente tem que resgatar julgados antigos, né? Então, por exemplo, se a gente, em breve, nós vamos criar uma publicação sobre direito tributário, então a gente tem que resgatar todos os julgados sobre direito tributário que ainda estão vigentes. São coletâneas de jurisprudências relacionadas a temas variados, como o senhor mesmo elencou. A Constituição nossa é muito ampla, né? Então, assim, lá você vai encontrar sobre vários assuntos, mas, eventualmente, a gente tem situações de julgamento assim, muito específico que fica um pouco difícil colocar na Constituição. Apesar de ter um caráter constitucional, mas se nós fôssemos colocar tudo relacionado a direito penal na Constituição, não ia ter espaço suficiente. Por isso a gente passou a criar algumas obras temáticas para poder colocar também esses assuntos de forma mais detalhada. Nós temos versões eletrônicas de edições e também nós temos versões eletrônicas atualizadas diariamente. Inclusive, uma versão que é atualizada diariamente há mais de 10 anos, que é o carro-chefe, digamos assim, da livraria do STF, a Constituição e o Supremo. O senhor trouxe vários exemplares aqui. A primeira, né? Vamos falar da primeira? Sim, a primeira foi essa edição. Essa de 2008, 2008. Né, doutor Valquírio? O histórico dessa edição, ela nasceu, a Constituição e o Supremo, foi uma demanda na época da presidência do ministro Jobim. O ministro Nelson Jobim tinha como uma meta divulgar a jurisprudência e deu essa demanda para a nossa coordenadoria. A versão eletrônica demorou 1 ano para se tornar público. Ela saiu em meados de 2005, a primeira versão eletrônica, e essa versão eletrônica, ela, de lá para cá, diariamente sendo atualizada. Que é no site do Supremo, Legislação Anotada. Isso, no portal, clicando em publicações
e no sublink legislação anotada. Por que essa obra, na avaliação do senhor, é tão procurada assim? É o carro-chefe da livraria? É a obra mais baixada? É a obra mais vendida? Porque ela facilita muito a vida dos juristas de forma ampla, desde o estudante até o profissional, porque como a Constituição é um texto grande, quanto mais as pessoas já selecionam para você e te entrega acórdãos do STF ou decisões monocráticas que comentaram artigos da Constituição de forma selecionada, facilita muito o trabalho, o dia a dia das pessoas, né? Eu quero entender um artigo da Constituição. Então, assim, eu já sei quais acórdãos do STF que aquele assunto foi um tópico a ser analisado, né? Interpretado. É nesse sentido que as pessoas já podem, em vez de abrir o portal e elas fazerem a pesquisa, ela já encontra selecionada aqui. Ela está atualizada diariamente, como o senhor já deixou claro, né? Isso. Justamente pela quantidade de acessos que a publicação estava tendo, quando foi para os 20 anos da Constituição, tiveram a ideia de fazer, pela quantidade de acessos que estava tendo da versão eletrônica, tiveram a ideia de fazer uma versão impressa. Porque o público, inclusive, tinha o hábito de pegar essa versão atualizada diariamente e imprimir. Então, assim, as pessoas pediam para ter uma versão impressa. E aí, no final da gestão da ministra presidente Ellen Grace, e foi concretizado essa edição impressa na presidência do ministro Gilmar Mendes, saiu a primeira edição dessa versão eletrônica. Nós fizemos uma edição, então ela é histórica, porque era a interpretação da Constituição naquela época, né? E a demanda sempre foi grande pela edição impressa. E aí a gente passou a fazer várias edições, a publicação foi crescendo, né? A gente teve edições que passaram a ficar um pouco difícil bem maior, o manejamento, né? Ela passou a ficar muito grande e a edição subsequente a gente já passou a ter que dividir em 3 tomos. É até mais fácil de manusear para pesquisa, né? Para você poder levar para aula ou para um julgamento que você acha que seja necessário, né? Então a gente passou a dividir em 3 tomos. E agora... Essa é a mais recente? Essa é mais recente. Ela foi uma edição comemorativa dos 30 anos da Constituição. Pesado, né? Bem robusto o material. Ela tem na capinha dela aí, esse detalhe dos 30 anos, né? E todas as edições, a gente faz uma reunião para pensar o que a gente pode melhorar. Então, todas as edições têm alguma melhoria. A gente não solta uma edição nova sem acrescentar alguma coisa diferenciado, né? Além do conteúdo, para dar essa praticidade também para o estudante, para o jurista, para o leitor, Isso, né? Nessa edição, por exemplo, a gente teve a ideia de agrupar as informações conforme o tipo de decisão, né? Então, a gente deixava as decisões todas misturadas e deixava por conta do usuário de identificar qual que era a relevância dessa decisão. Já nessa edição, a gente teve a ideia de agrupar as decisões que são de controle de constitucionalidade, também agrupar as decisões que são de repercussão geral, né? E as outras decisões que não têm o peso do controle de constitucionalidade ou da repercussão geral, fica ao final. Por exemplo, se num artigo que ele está estudando, não tem o tópico controle de constitucionalidade, significa que aquele artigo indica que não teve uma lei ou alguma situação dessa onde o controle de constitucionalidade foi um problema com aquele artigo da Constituição. Os ministros, juristas, né, eles repetem muito que o bom direito é o direito que se põe em prática. De fato, essa obra apresenta esse direito em prática? Sim, até porque esse direito em prática é
uma meta da nossa coordenadoria, Coordenadoria de Divulgação de Jurisprudência, que é a jurisprudência vigente. Então, assim, essas publicações, não só a Constituição e Supremo, como as outras temáticas, elas trazem a jurisprudência vigente. Então, ela não tem um caráter histórico. Você não vai encontrar as jurisprudências superadas. Então, é o direito que está vigente, que está sendo exercitado. Doutor Valquírio, para quem está assistindo, matar a curiosidade aí, o preço médio de uma publicação como essa? Bom, o intuito da nossa coordenadoria é divulgar a jurisprudência, não é arrecadar. E então, assim, o preço é o preço de custo. Essa publicação da Constituição e Supremo custa R$ 65,00. Então, assim, seja essa publicação, seja as outras também impressas, preço de custo. Mas o acompanhamento no site do STF é gratuito, Sim, as informações estão lá a qualquer momento e atualizadas. O público que preferir fazer o download dos formatos eletrônicos ou acompanhar diretamente online também, porque as alterações que a gente faz aqui no decorrer do dia, se as pessoas acessarem, já vão encontrar as alterações que nós fazemos diariamente. Esse conteúdo também é disponibilizado em MP3 também, tem a questão da acessibilidade, são vários formatos, né? Sim, a acessibilidade é uma preocupação da livraria e da coordenadoria e é disponibilizado para quem preferir, que às vezes não são só as pessoas que têm a necessidade mesmo do audiolivro, mas às vezes virou assim até uma forma de se estudar, né? As pessoas baixam as versões de audiolivro para ouvir. É uma forma nova de se estudar aí que o pessoal vem adotando. É mais dinâmico, né? mais prático. Então, a preocupação inicial era a acessibilidade, mas atende também outros públicos também, os audiolivros. Vale lembrar que o site do STF, anote aí, stf.jus.br. O download dos arquivos pode ser feito na página oficial. É só clicar em Publicações e, em seguida, Livraria do STF. Na página, você consegue acessar as publicações editoriais, coletânea de jurisprudência, súmulas e outros conteúdos, como o livro mais vendido, A Constituição e o Supremo, que já está aqui na 6ª edição. E para receber informações sobre os novos produtos da livraria, anote o e-mail, livraria.cdju@stf.jus.br. Muito obrigada pela entrevista, obrigada pela participação conosco. Parabéns pelo trabalho da equipe do senhor. Muito obrigado. E obrigada a você também que acompanhou mais esta edição do programa Iluminuras. Para rever o programa é só acessar youtube.com/TV Justiça Oficial. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.